Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Mais uma semana de lives, na verdade, hoje e amanhã, para acabar esse projeto que eu fiz de 18 lives sobre 18 padrões negativos que hoje nos impedem de quê? De ser muito mais, de realizar muito mais, de avançar, né? E eu acho que isso responde muito, todos esses 18 padrões, você vai encontrar respostas em todas essas lives. Por que que uns conseguem e outros não? Porque uns conseguem ter sucesso, conseguem ter realização. Vamos lá, sucesso, a definição de cada um, que é sucesso para mim provavelmente não é para você e não é para o outro, mas o que é que uns conseguem estabelecer objetivos, ir atrás deles, fazer o que tem que fazer, e outros não. Então, se você não conhece ainda esse projeto, hoje já estamos na 17ª live, amanhã é a última, e hoje eu venho fechar das necessidades que eu comecei. Vamos lá, todo esse estudo é baseado na terapia dos esquemas, eu faço sempre um breve resumo, né? Que é um mapeamento da psicologia, que nos diz que esses padrões que hoje nos impedem de ir, de avançar, de fazer o que é preciso fazer, eles vêm de necessidades não atendidas na infância. E o que essa terapia nos diz? Que são 5 as necessidades básicas de qualquer ser humano, necessidades universais, necessidades fundamentais a toda criança, que quando não atendidas vão gerar, né, formas hoje não saudáveis do adulto agir. E hoje nós vamos falar, né, de um esquema que é o autocontrole e a disciplina insuficiente. Vamos lá, o nome já diz tudo, né? Já dá até medo. Esse era um dos meus favoritos, é o que me acompanhava a vida inteira. Acompanha ainda um pouquinho, porque a minha personalidade é junta e faz uma explosão aí, a eu não querer ter disciplina. E eu vou explicar, vamos lá, o que é isso. Ele vem da necessidade, vamos lá, da terceira necessidade básica, fundamental, universal a qualquer ser humano, quando nasce, que é a necessidade de ter limites. Ou seja, a criança, quando nasce, ela precisa ter limites com afeto, limites com carinho, limites com amor, né? Do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado, para que ela comece a construir dentro né, dos seus padrões, dos seus pensamentos, o que pode, o que não pode. Quando esses limites não são atendidos numa quantidade suficientemente boa para cada criança, e por que eu gosto de falar assim? Porque tem crianças que vão pedir mais limites dos pais, ou outras que não. Isso vai de acordo com o quê? Com o temperamento que essa criança nasce. Então, esse temperamento que ela nasce, as histórias de vida que ela vai vivendo até os 7 anos, vai formando essa personalidade. Então, assim, eu posso ter 3 irmãos e cada um precisar de uma quantidade de limite diferente, de uma forma diferente de eu dar limite. E quando ele não é atendida, eu tenho prejuízo nesses limites. E aí eu tenho 2 padrões negativos que vêm dessa necessidade não atendida, ou seja, de limites prejudicados, com prejuízo insuficiente. Uma delas é o arrobo e a grandiosidade. É a criança se sentir especial demais, ou seja, eu não preciso ter limites. Estou com uma luz aqui que está esquentando. Não preciso ter limites, eu não preciso. Inventinho. Eu não preciso cumprir com todas essas regras. Então ela se sente especial, é um pouco da grandiosidade. Isso a gente encontra, eu encontrava muito nos meus comportamentos. Não preciso fazer todo esse esforço que estão fazendo, por exemplo. E essa live eu fiz, vamos lá, no dia 8 de julho, tá lá, tá gravada. E hoje é o segundo padrão negativo que vem dessa falta de limite, que é a falta de controle, exatamente, a falta de eu não tenho disciplina. Se eu não tive limites, vamos lá, na medida certa, na minha infância, hoje o adulto tem limites, tem insuficiência nos seus limites. E o que é isso, Simone? Conforme o nome diz, o nome aqui já diz. É uma dificuldade ter o autocontrole. O que é esse autocontrole? O que é se você se controlar? É você próprio se dar os limites. Né? Os limites de quê? Das suas próprias emoções. Aqui eu falo também do autocontrole emocional. Né? O autocontrole de saber que eu preciso fazer, aí eu já estou entrando na disciplina. O que é essa disciplina? É ter regras,
é tolerar, saber o que eu preciso fazer, é tolerar a frustração do tédio, de ser uma tarefa chata, de ser uma tarefa rotineira, mas de ter o quê? Vamos lá, quando eu construo essa tolerância, né, essa tolerância à frustração, eu construo também em mim uma resiliência, uma força que eu sei que eu preciso fazer, custe o que custar. É chato, mas faz parte. E vamos lá, quando na infância há limites prejudicados, eu vou entrar mais profundamente aqui. Esse eu acho que é o esquema que eu mais estudei, até mesmo para tomar, para hoje eu dizer para mim mesmo, eu estou completamente livre dele. É claro que a minha personalidade ainda traz algumas flashes, e eu vou dar esse exemplo aqui, mas eu logo venço ele, porque eu entendo. Entendo o porquê da necessidade de quê? Do controle. E necessidade de quê? Da disciplina. Né? Então, quando isso não é construído na infância, o adulto não constrói um autocontrole das emoções e da resiliência para lidar com objetivos a longo prazo, para construir, por exemplo, uma carreira de sucesso. De, por exemplo, ter uma força para ter uma mudança na sua vida. Porque para a gente fazer uma mudança, eu vou precisar de quê? De muita disciplina, da construção de tudo novo de novo. Se eu não tenho controle das emoções, e se eu não tenho disciplina, esquece. A pessoa desiste. Ela não consegue lidar com a frustração. Está aqui, olha, resiliência e lidar com a frustração. Essas são as principais consequências desse padrão negativo de autocontrole, indisciplina, insuficiente. E aí vamos lá, eu vou entrar aqui na infância primeiro, depois eu falo mais das consequências, né? Que são inúmeras. Eu falaria aqui sobre esse padrão negativo horas, com exemplos meus, com exemplos de clientes. É um dos esquemas que eu mais acompanho nos meus processos de coaching. Por quê? Por que as pessoas às vezes precisam de um processo de coaching, né? Porque eu quero alcançar um objetivo, que sozinha eu já entendi, de certa forma, que eu não consigo, que é mais desafiador, eu desisto no meio. Então, quando eu vou acompanhar um cliente na realização de um objetivo, seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele ter melhores relacionamentos, seja ele eliminar padrões negativos, né, também, seja ele construir uma inteligência emocional que me capacita para que eu hoje consiga realizar qualquer objetivo, a disciplina está sempre presente. Porque a criança não construiu a resiliência para aguentar quando está chato. E aí eu vou entrar já aqui na infância. Aqui é muito interessante, eu adoro explicar esse padrão da infância, porque eu tenho os dois opostos. Eu tenho, vamos lá, eu vou começar pelas famílias muito permissivas. Quando eu tenho uma família que permite tudo aos filhos, e vamos lá, se a gente pegar essa geração de hoje, as últimas gerações, quando os dois pais, pai e mãe, têm que ir para o mercado de trabalho, a criança, por muitas vezes, é deixada em casa, sozinha, ou com uma empregada, com uma funcionária, né, que toma conta. Talvez no Brasil seja mais comum, aqui não sei. Fica com alguém que toma conta, com a avó, por exemplo, que é a melhor coisa que ser criada a avó. A avó pode tudo, né? Já é comum, né, dizer, a casa da avó pode tudo. Então, quando essa criança cresce, né, num lar muito permissivo, o que acontece com ela? Tudo que ela quer, ela consegue. Sinônimo de quê? Gratificação imediata. O prazer é rápido, quando eu quero, eu consigo, né? Então, o que ela não aprende? Ela não aprende o processo, o passo a passo para, se eu quiser alguma coisa, como eu vou conseguir? Não, ela não aprende. Simplesmente ela não aprende. Porque ela não foi preciso. Ela tinha tudo rápido. Tudo era lhe dado no momento que ela queria. Então, ela não aprende a construir uma resiliência, né? Ela não aprende a lidar com o não, ela não aprende a construir algo que eu quero muito e encarar o tédio, a frustração, a dor de conseguir isso. Porque na infância não houve, simplesmente por isso. É preciso acolher muito esse adulto que, de repente, hoje é indisciplinado. Porque ele simplesmente não aprendeu a como fazer, não é? Então, ele vai ter gratificação imediata. E o que hoje é a falta de disciplina? É simplesmente não conseguir abrir mão
do prazer imediato por algo que é chato, por algo que é rotineiro, por algo que vai me dar trabalho. A mente é muito sábia, a mente é muito esperta. Ela vai fugir dessa rotina, dessa tarefa, e vai buscar imediatamente o prazer. Por quê? Porque aí eu já conheço. Quando eu quero alguma coisa, eu tenho rápido, volto lá à infância. Então, eu vou buscar algo que me dá prazer. Então, a criança vai desistir. Se o adulto aqui, o adulto hoje vai desistir. Se o adulto aqui tem que fazer, por exemplo, uma transição de carreira, como eu fiz, começar uma. E aí posso aqui já dizer, sem problema nenhum, do meu caso, quando fazer a transição de carreira, sair do meio corporativo, sair junto de um casamento para começar uma vida completamente nova. Então, eu preciso ter muita disciplina, eu preciso entender que é tudo novo. E para me construir isso tudo, eu não dei conta, porque eu não tive toda essa disciplina. Eu aqui tinha muito outro esquema dessa necessidade dos limites não atendidos, que era a grandiosidade. Não, mas eu não preciso fazer isso tudo. Eu já tinha uma posição alta no corporativo, eu não preciso agora começar de baixo, né? Então, é assim, são várias coisas que me impediram, claro, me impediram muito de conseguir resultados mais rápidos, né? E no meu caso não foi a família permissiva, foi o contrário, foram famílias muito rígidas, com muitas regras, com muita pressão, de certa forma punição verbal, sim, tinha muita punição verbal, xingamentos, né? Que entenderam que o quê? O que a minha criança entendeu e que o adulto continuou agindo. Eu não quero regras para a minha vida nunca mais. A minha criança, eu não sabia que era minha criança até trabalhar com isso, né? Eu já fui criada com regras. Nada eu podia fazer, nada eu podia escolher a minha vontade, dizer, na verdade, qual era o meu desejo. Tinha que ser tudo como eles queriam, exatamente como eles queriam. Quando eu for grande, quando eu for adulto, vai ser só como eu quero. As coisas vão ser só como eu quero. Isso e era muito presente em mim. E eu tenho muitos clientes, não, acabei de me lembrar agora de um caso que ele falava isso. Não, já sempre foi como meus pais queriam, hoje é só como eu quero. Só que a vida real, né? Vamos lá, a construção de um adulto saudável que cresce e tira essa versão infantilizada da criança ainda com raiva. Aqui eu posso ter a criança indisciplinada, não é? Que é mimada, teve tudo, ou que é birrenta, né? Não, não vai ser como eles querem, vai ser só como eu quero, vai apanhar também, vai sofrer muito também, e vai demorar muito mais a ter resultados. E vai demorar muito mais a conseguir, de verdade, foi o que aconteceu comigo. Né? Ao longo de um tempo, a minha carreira de eu já fazia processos de coaching que tinham resultados, eu precisava fazer muito mais, mas simplesmente não conseguia pela grandiosidade. Não, não preciso, os clientes vão vir até a mim. Eu já sou boa, eu já, sabe, várias crenças, né? Eu já sou boa o suficiente, não era isso que eu tinha. Aqui eu tinha outro esquema, eu achava que não era tão boa. Mas eu achava que, por exemplo, para vender meus processos de coaching, eu achava que tinha que fazer vídeos, sei lá, bater na porta de empresas e oferecer o meu serviço. Não preciso fazer tanto. Eu não preciso ligar todos os dias para 10 clientes para oferecer ou para me perguntar se agora é uma boa hora para fazer um processo de coaching. Então, tinha aqui, sim, essa falta de disciplina, tinha grandiosidade, tinha fracasso também, eu não me sentia assim, não. Aqui eu tinha muito assim também. Se você hoje quer fazer uma transição de carreira, veja se tem, ou quer ser coach, algo do tipo assim, mas quem sou eu para ela deixar de fazer o que ela está fazendo para ficar me ouvindo? Eu vou incomodar essa pessoa. Tinha muito isso presente em mim. Ou seja, eu não tenho valor, eu não sou boa o suficiente para que a pessoa queira me ouvir, né? E se eu for pegar por aqui, estou até fugindo um pouquinho aqui do assunto, mas se eu for pegar por aqui, é o quê? Ainda era criança dentro de mim, gritando o quê? Você não foi ouvida na infância? Você não tem valor. Pai e mãe não ouviram, eles não ouviram o que você queria. Por que hoje as pessoas querem te ouvir? Nossa, depois que eu entendi isso na minha vida, nunca mais deixei de falar com alguém que eu precisava falar, entendeu? Porque, assim, pô, vai querer me ouvir. E eu fazia o contrário comigo também, assim. Mas quando alguém vem falar comigo, eu tenho um prazer imenso de ouvir. Por que o outro não vai querer me ouvir? Então ele é mais valioso que eu? Ele tem mais valor que eu? Por que eu sinto assim? E a gente vai entender. É a memória emocional da infância
da criança que não foi ouvida. E se eu começar a falar sobre isso, vai ter muito mais coisa. Como é que alguém vai fazer vídeos, vai dar palestras, vai arriscar marcar uma palestra e não tem ninguém lá para te ouvir? A gente trava. É por causa, é isso que eu venho falando todos os dias aqui nessas lives. A gente trava, a gente tem medo de agir, a gente vai evitar, e eu vou falar sobre isso aqui, vai evitar assumir compromissos. É uma das formas de evitar, né? De evitação aqui desse padrão negativo. Eu vou evitar, porque isso vai me levar à dor, vai me acionar a mesma dor lá da criança que doeu muito não ter sido ouvida. Doeu muito não ter tido a minha vontade, o meu desejo respeitado, ouvido, né? Muito. E aí, vamos lá, falei, gratificação imediata, não lido com a pressão, não lido com ter que acionar de novo essa dor. Então, sim, vem completamente da infância, dessa falta de limites, desses limites insuficientes que hoje prejudicam, sim, muito, muito o adulto, sobretudo na realização de metas, de objetivo, do que realmente eu quero, sobretudo na tomada de decisão para uma mudança. Cara, se hoje você está infeliz, se hoje você não está bem, seja no seu trabalho, no seu casamento, com as amizades que você tem, com qualquer coisa, se algo, um relacionamento com seu filho, é assim, tomada de mudança é preciso tomar essa consciência, entendeu? É preciso saber ter disciplina, saber ter o controle, saber o porquê que eu ajo dessa forma, né? Nossa, esse filho, então, é assim, a gente vai fazer exatamente o que fizeram com a gente se a gente não tiver consciente. Como eu venho usando tudo isso na criação do meu filho. Sobretudo para lidar com, nossa, com um adolescente, que ele se transforma em outros seres humanos, né? Então, assim, muito, 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 muito. E eu falei um pouquinho da minha, botei aqui tipo 7. Eu falo sempre nas lives sobre o Enneagrama, que é um estudo milenar de 9 tipos de personalidade, é um estudo fantástico, é transformador no autoconhecimento, porque ele não é um instrumento de autoconhecimento apenas comportamental, como a gente vê na maioria deles no mercado, né? Só vai me ver pelo comportamento. Tá bom, mas por que eu ajo assim? Eles me dizem como eu ajo, mas por que eu ajo assim? O Enneagrama vai na raiz, vai na ferida da criança, vai muito mais profundo, em porque o que me levou a agir, né? E eu sou um tipo 7. O tipo 7, o que ele é? Ele já tem na personalidade a coisa da grandiosidade, de se achar mais mesmo, né? E ele é a criança, vamos lá, que ele teve a dor de viver situações que ele não queria ver, ele não queria viver. Aquilo era triste olhar. E o que ele escolhe? Criar um mundo à parte na sua mente, um mundo da imaginação, onde tudo é feliz. E depois eu entendi que eu fui fazendo isso com a minha vida inteira. O quanto o tipo 7 foge da dor, né? Vai fazendo isso a vida toda, para buscar o prazer. E o prazer, né? O pecado capital dele é a gula, é a paixão dele, né? A gula não no sentido de só comer muito, mas de buscar o prazer, do excesso em tudo, seja do conhecimento, seja de diversão, e vai buscar o prazer o tempo todo e não vê o negativo, a mente simplesmente trava. E aí o que eu entendo? Opa, agora tá vindo um ventinho, olha os cabelos voando. O que a mente vai fazendo? Ele não vai querer ter rotina. O 7 não gosta de regra, de rotina, de tarefas chatas. Vai buscar o prazer. Ou seja, aqui eu tenho uma explosão, eu tinha uma explosão dentro de mim que me prejudicava muito, que é a personalidade, que já ajuda, né? Junto com os 2 padrões negativos de grandiosidade e autocontrole. E disciplina insuficiente. E aí, vamos lá. Consequências, eu acho que eu já acabei falando muito aqui. Sim, eu vou para a impulsividade, no que eu não controlo as emoções, no que eu não, vamos lá, no que eu não consigo lidar com essa falta de disciplina, com essa falta de não ter os resultados que eu quero. Isso eu sentia muito na minha vida, eu me esforço, mas eu sou tão estudiosa, eu faço tanto, eu sou a que melhor me empenho no trabalho, por que eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter? Eu vou me frustrando, né? E aí vai vindo a falta de controle emocional, o controlar das emoções, e daqui vem a impulsividade. Eu não quero. E o que é a impulsividade muito aqui? O que eu tinha muito? O que tem muito esse padrão? O 880.
E isso a gente vê muito hoje. Ou eu tenho muitas regras, tenho que segui-las, ou eu não vou ter regras. Odeio regras, não quero regras. Porque não é um equilíbrio. Será que eu preciso ter regras sempre? Será que às vezes eu também não posso relaxar e não precisa ser tão rigoroso assim? Então, aqui, essa impulsividade é muito nisso, é de sair do 880, sair de padrões dicotômicos, né? Completamente opostos, para buscar sim, para buscar o equilíbrio. E aí, vamos lá, consequência da procrastinação. Fato, claro, eu não quero lidar com a dor de ter tarefas rotineiras e chatas. Eu não quero lidar com a dor de ter regras. Eu odeio regras. Eu fui criada com tantas regras, hoje eu não quero regras. Eu não quero lidar com a frustração de, por exemplo, construir, fazer, vamos lá, meu exemplo, fazer uma transição de carreira e ter todo esse esforço para buscar clientes, para ter sempre clientes. Isso é muito desafiador, é muito difícil. Eu procrastino, né? Então, assim, vai ter. E isso por quê? Porque tem a falta de disciplina, falta de concentração, falta de planejamento, falta de organização, falta de disposição em persistir, em insistir, né? Aqui é muito a resiliência, é fazer o que tem que ser feito. Isso eu vim construindo muito em mim. Se eu agora falar um pouquinho, tá bom, como é que você virou a chave? Como é que você conseguiu fazer isso tudo? Eu entendi. Eu entendi aos poucos, vamos lá, com pessoas, e depois você vai entendendo que todo. Porque a gente costuma comparar, né? O palco do outro com o meu bastidor. Eu acho que ele está lá no palco porque ele teve sorte, né? Mas não. E aí, se a gente for entender o que está no bastidor de quem já chegou ao palco, é trabalho duro, é disciplina, é fazer o que tem que ser feito. E outra coisa, isso foi uma frase que eu trouxe muito para mim: faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E o que mais? Foi uma pergunta que eu trouxe para minha vida. E o que mais? Do tipo, eu posso dar um exemplo dessa sequência aqui de 12, de 18 lives, né? Primeiro eu fiz 6, pronto. Vou me comprometer a fazer. Eu estava fazendo uma por semana. Então, eu fui. A Luísa Furtado, que trabalha comigo no Instituto Viver com Propósito, estava fazendo todos os dias. E aí ela me desafiou, faz todos os dias. E veio logo aqui. Veio logo aqui mais a personalidade do 7, uma vez que o meu padrão já entende que é preciso, né? Da disciplina, já está bem disciplinado. Mas eu vou me comprometer, e isso acontece com você, acontece com todo mundo. Se eu não der conta, uma coisa que vinha era assim, e se eu não tiver paciência? Se eu não quiser fazer live às 7 horas? Olha aí a criança ainda birrenta. Ah, mas eu não quero fazer agora. Mas espera aí, é fazer o que tem que ser feito. Se você marcar todos os dias às 19, você vai fazer. Se você não tiver afim, aí eu brinco conversando com a criança birrenta, né? Com a criança indisciplinada. Você vai fazer do mesmo jeito, porque você se comprometeu. Então não é fazer só na hora que eu tenho vontade, não. É fazer porque tem que fazer. E o quanto disso a gente tem dentro de nós. Se você está me ouvindo, existe um pouco dentro de nós, da gente achar que tem que fazer só o que tem que ser feito na hora que eu quero, né? De novo, limites insuficientes trazidos da infância. Então, é se comprometer, é fazer o que tem que ser feito. Para quê? Para conseguir os objetivos. Por quê? Para estar no palco. No palco, vamos lá, não estou aqui dizendo que está no palco dos seus sonhos, no palco das suas realizações, no palco do que você quer para a sua vida. Para se sentir, sabe como? Pleno, realizado. Para se sentir do tipo assim, se hoje acabasse tudo, eu hoje digo, se o Covid hoje me levava, eu iria feliz, tranquila, tranquila. Eu sei que eu ainda tenho muito a fazer e também não vai me levar. Mas assim, se levasse, eu fiz o que. Porque hoje eu estou vivendo a vida dos meus sonhos. Então é isso. É trazer essa consciência, porque eu fiz tudo que era precisava ser feito, tomando porrada, porque tinha todos esses padrões ativos, e não é fácil. Mas hoje eu entendo quanto mais fácil quando a gente conhece já esses padrões, quando a gente ataca, quando a gente tem um objetivo maior e vai em busca dele. E faz o quê? Faz o que tem que ser feito. E se pergunta, e o que mais? E o que mais? Acaba que aqui eu já estou dando até um pouquinho do que fazer, né? Do que fazer com isso. Essa live nossa, me deixa muito feliz mesmo, porque eu vivi isso tudo muito. Eu falo mesmo aqui do que eu vivi plenamente. Né? Eu acho assim, é isso. Aqui é exatamente isso aqui que eu tive que aprender, principalmente com uma personalidade que o prazer é um motivador maior. Reconhecer o valor de abdicar do prazer imediato. É isso. A gente precisa entender que nem não precisa ser sempre o prazer imediato.
Se hoje eu estou há, digamos, 3, 4 anos em casa, 90% do meu tempo me dedicando aos meus estudos, me dedicando ao trabalho, porque pela primeira vez eu assumi uma vida sozinha, né? E uma família sozinha. O que o 7 aqui está fazendo? Ele já entende que ele precisou abdicar do prazer imediato. Para quê? Para cumprir um objetivo de longo prazo, sabe? E já está dando certo, e os resultados já estão cada vez melhores. E porque eu tive sorte? Não, porque eu venho construindo com muita luta e abdicando muito do prazer imediato, né? Trabalhando a minha criança indisciplinada, como eu já falei aqui ao longo da live, trabalhando muito ela, entendendo que não é na hora que ela quer, não é. Vai ter que ser, vai ter que fazer agora. Tem live às 19? Temos que fazer. A gente marcou sessões de coaching, 5 ao dia, como já me aconteceu várias vezes, né? 10 da manhã, às vezes 2, 4, 6 e 8, uma sessão atrás da outra. Vai ter que atender? Tem que atender, você se comprometeu. E vamos atender, não é? E aí, antes eu tinha medo. E se eu não tiver um mood, vamos lá, de novo, né? O que a nossa mente vai fazendo. E se eu não tiver bem para atender o coaching naquela hora? Claro que se eu tiver muito mal, é melhor desmarcar. Mas muitas vezes é só criança birrenta, querendo se ver livre de compromisso, de se comprometer, não é? E aqui é ser duro, né? É um pouco aqui o que eu escrevi, mais para lembrar daqueles limites lá, né, da infância, de que os limites podem sim, a gente pode ser duro e firme com amor, né? Que é o que eu hoje tento aqui usar ao máximo na educação do meu filho. A gente precisa ser firme e duro, mas com amor, com afeto, com carinho, sem precisar da punição, né? E o que não acontece na maioria das vezes dos clientes que eu atendo, existia a punição, né? Que não precisa ser só física, não. É punição do tipo, muitas que mais vão maltratar o adulto na vida dele, é o que a gente ouviu na infância. Você não é capaz de nada, não faz nada direito, né? Não tem. E assim vai, e assim vai. Isso vai trazer, de fato, aí, consequências para o adulto, né? E aí, vamos lá. É, Aqui eu trouxe assim, é um exercício que você pode fazer. Garganta seca. Antes de falar desse exercício, porque eu tenho um exercício também, eu vou falar daqui que eu pulei aqui, porque fazia mais sentido eu agora falando. Das 3 formas, que é quando eu tenho esse, né, sempre aquelas 3 formas que eu trago, 3 formas diferentes de agir de acordo com o direcionamento que cada pessoa escolhe. Ela congela, ou seja, eu aceito, eu sou indisciplinada, eu tenho esse esquema. Não quero fazer, não quero. E desiste rapidamente das tarefas. Não quer regras, não faz, simplesmente não faz. E aí a procrastinação aí? É a procrastinação, não quero fazer. Que por trás dela podem ter muitas coisas. Tem a criança indisciplinada, tem a criança mimada, tem a criança birrenta, vão ter várias coisas que a gente precisa trabalhar para entender como foi a infância dessa criança, né? Ela pode simplesmente evitar, que foi o que passou pela minha cabeça, por exemplo, me comprometer de dar essas 18 lives. Não, melhor não me comprometer, não. Se eu assumir essa responsabilidade, se eu não der conta, se eu não tiver a fim de fazer, e se, sei lá, se me acontecer, a gente começa a inventar várias desculpas, várias. Ou eu luto, ou eu sou exageradamente disciplinado. E isso me acontece às vezes, porque eu não quero mais ter esse esquema, esse padrão de indisciplina. Então, por vezes, eu me vejo me cobrando exageradamente. E quais são as consequências? São muitas. Eu não consigo descansar, não consigo relaxar, eu não consigo tirar uma hora, por exemplo, para ver um filme, para ir passear, porque eu preciso cumprir as tarefas, porque eu preciso fazer tudo. Tudo precisa ser feito. Eu estou lutando contra o meu padrão também. E isso me caiu muita ficha hoje, quando eu estava preparando a live. Nossa, olha como é que eu ainda luto. Se eu luto, eu ainda estou alimentando o padrão. Eu estou dizendo para mim o que, viu? Você é indisciplinada. É melhor ser disciplinada muito para que você não volte a ser disciplinada. Eu estou afirmando, estou alimentando o padrão negativo, né? Então é assim, é também ter a disciplina, mas ser disciplinada aqui para saber na hora que também é bom não fazer nada, né? E isso eu ainda tenho um pouquinho de dificuldades e estou trabalhando, né? Entender que um domingo, muitas vezes, eu não preciso estudar, e na maioria dos domingos eu estudo. Então, é assim, é legal eu trazer isso aqui, porque assim, a gente trabalha, e também é da minha personalidade, vamos lá, mas
A gente trabalha, a gente faz diversos trabalhos, só que a gente, quando tem, às vezes, esse padrão arraigado durante uma vida inteira, o tempo, ele já não nos domina. É óbvio que ele já não me domina. Hoje eu sou extremamente focada, extremamente disciplinada, e nunca imaginei ser tanto quanto sou. Mas eles aparecem, claro, as situações, eles aparecem, a gente precisa estar sempre de olho, né? Consciente, né? E aí, vamos lá. Eu trouxe aqui, eu falei aqui, né, o que eu faço agora. Um exercício que você pode fazer é uma roda da vida, é um exercício muito. Eu posso deixar até aqui no comentário as áreas, né, da roda da vida, ou seja, como se fosse a minha vida dividida em 8 áreas, né, seja da área pessoal, da área profissional, da área do lazer, da área da contribuição. O quanto eu sou indisciplinada, o quanto isso aqui está presente em cada uma dessas áreas, né? E o quanto isso hoje atrapalhou, ou ainda atrapalha cada uma dessas áreas. Então, isso é um exercício de autoanálise, né? De autoobservação, para ver o quanto isso hoje está presente na sua vida. Né? Faz muito sentido fazer isso comigo mesmo. Nossa, por que eu ainda não consegui? Será que a disciplina tem a ver com isso? Como é que ela está aqui presente? Então, você pode fazer essa autoanálise, né? E eu botei aqui técnicas de autocontrole. Aqui já é um pouco mais assim. Lendo, eu achei interessante falar sobre. Vamos lá. O estar presente. Quais são essas técnicas de autocontrole? Como é que eu sei que eu sou disciplinado ou não? Como é que eu sei que eu estou procrastinando? Como é que eu sei que eu estou deixando de fazer isso há muito tempo? Tá lá, estou deixando de fazer. E por que eu deixo de fazer? Qual é o gatilho que me deixa de fazer? Quando eu paro de fazer uma tarefa, por exemplo, chata, e vou para uma prazerosa, estou lá no Facebook, nem sei como lá fui parar. Muitas vezes isso me acontecia todos os dias. Eu não estou presente, eu não estava presente. Quando eu vi, eu já estava no Facebook. Em algum momento, minha mente saía, sai daí e vai para lá. Ou seja, essa técnica de autocontrole é muito assim, você está presente. Você entender quando vem essa vontade e travar ela. E como é que eu estou presente? Como é que eu hoje consigo entender esse momento que eu dou esse salto, né? É muito com trabalho de meditação, com trabalho de mindfulness, com trabalho de atenção plena, né? Mindfulness, de estar presente, de perceber esse momento que a sua mente tira você de uma tarefa chata. E que, por vezes, isso eu treino muito hoje comigo mesmo, porque quando eu estou, às vezes, numa tarefa que eu não gosto, é fácil a gente querer sair. E aí eu preciso estar mais presente para quê? Para me dizer, faz o que tem que fazer. São só 5 minutos, se concentra. Porque ela vai querer fugir disso chato, né? E aí vamos lá, vou deixar aqui um exercício. Se isso fez sentido, se isso hoje está presente na sua vida, manda um e-mail para mim. Como essa falta de disciplina hoje atrapalhou ou ainda atrapalha a sua vida. Você pode mandar um e-mail para o meu e-mail, para o e-mail do Instituto Viver com Propósito, no qual eu sou coach, faço parte, um Instituto de Desenvolvimento e Transformação Humana aqui em Lisboa, onde nós temos várias formações, vários cursos, certificação em coaching. Hoje, daqui a pouco, se você quer assistir, a gente vai ter uma aula no YouTube do Rafael Nassif, sobre felicidade. Olha aí que tema especial. Então, eu trabalho lá, faço processos de coaching, dou formação. Então, esse é meu e-mail do Instituto Viver com Propósito. Manda para mim. E aí, amanhã, eu digo quem ganhou uma sessão gratuita de coaching comigo, a falar sobre disciplina insuficiente. E amanhã, vamos lá, eu vou falar sobre. Vai ser a última live, olha que especial, dessa sequência de 18 lives que eu fiz. Depois eu vou repostar todas elas organizadinhas por necessidade, para se você perdeu alguma para assistir ou ver qual faz mais sentido de acordo com a necessidade que não foi atendida, né? Amanhã eu vou falar sobre busca de aprovação e reconhecimento. Também é um dos campeões. Essa foi, inclusive, a primeira live. Eu já fiz uma live sobre ela, mas ela não ficou gravada, então vou repetir, porque de tão importante que ela é, de quão presente ela é em todo ser humano. Ela vem de uma outra necessidade não atendida, que é a construção de uma identidade, e amanhã eu falo mais sobre isso. Gratidão, gratidão por mais uma live. É muito bom estar espalhando aqui esse conhecimento pelo mundo, que transformou completamente a minha vida em quem eu sou hoje. Eu não seria hoje
o processo, esse primeiro processo de coaching que eu fiz, fundamentado, né? Eu fiz primeiro um processo para entender como isso tudo me travava. Depois eu fui fazer a formação, porque de fato ele transformou a minha vida. E hoje eu só aplico todos os meus processos de coaching fundamentados na terapia dos esquemas e nessas necessidades não atendidas, porque eu entendo o quanto elas transformam, sim, a vida das pessoas. E gratidão, mais uma vez, por você que está aí comigo até o final. Até amanhã, às 19 horas. Um beijo.